E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa quinta-feira, dia 2 do 10, onde vamos ter, cara, uma porrada de jogos da Europa League, da Conference League. Só às 1h45, 3, 6, 9, 18 jogos. E às 4 também vamos ter mais uma porrada. Então é muito jogo. Pessoal, não vou falar sobre todos os jogos, porque eu acho que nem adianta, porque é jogo demais. Então é melhor a gente tentar separar. Pelo menos é assim que eu fiz. Eu separei os jogos em potenciais, os jogos que eu quero ver aí, que eu acho que são melhores. O que pode fazer eu mudar esses jogos? Escalação e também uma questão de delay. Caso eu veja um delay muito melhor, uma possibilidade de delay muito melhor de um lado, pode fazer com que eu mude também aqui a minha escolha dos jogos. Mas eu separei os jogos que eu acho que tem a maior tendência de achar aqui um padrão de lei. 1h45, o primeiro jogo que eu separei foi o Fenerbahçe contra o Nice. O time do Fenerbahçe, cara, foi um time que iniciou mal a Europa League, então tem que vencer. Acabou perdendo fora de casa e precisa começar a buscar essa vitória. O time do Fenerbahçe é um time turco bom, um time que não fez um início de temporada tão bom como ele queria, mas fez um início de temporada forte. Os times turcos tendem a ir muito bem dentro de casa, tendem a ser fortes. O time do Nice iniciou muito mal a temporada, não jogou muito bem, então tudo está me indicando para ser um jogo para Nice. Tudo está me indicando para ser um jogo para o Fenerbahçe, mas ainda assim é um jogo um pouco complicado, então a gente tem que ter bastante atenção. Um ponto forte do Fenerbahçe são as bolas paradas, e eu acho que isso pode ajudar e favorecer ele. 13h45 também vamos ter o Ludogorets, cara, um time que iniciou muito bem a temporada e vai pegar o time do Real Betis, um time que iniciou a temporada de forma mediana, um time que chegou a alguns reforços e os reforços ainda estão se adaptando, que jogaram a temporada passada. Cara, o time do Betis, para mim aqui, eu acredito no Leilo Ludogorets pela questão da qualidade técnica, as prateleiras. Eu vejo o time do Betis hoje numa prateleira muito superior, muito melhor que o Ludogorets, e por esse motivo eu acho que ele pode conseguir a vitória. O time do Betis, que iniciou com empate, não iniciou tão bem assim, fez um empate, um jogo duro contra o Forest, e agora pega um adversário mais acessível, e eu acredito que ele vai tentar essa vitória. Próximo jogo a gente vai ter o Panathinaikos, um time que iniciou mal a temporada no grego, mas é um time bom, um time forte, um time que fez uma grande partida aqui na Europa League de ida e vai pegar o Go Eagles, um time que ano passado fez um bom campeonato, foi campeão da Copa da Holanda e, cara, nessa temporada não iniciou tão bem. É um time bem over, bem agressivo, mas que não tá jogando um bom futebol. Tá pegando times fracos lá do campeonato holandês e tá tendo dificuldade. Então acho que pegando um Panathinaikos provavelmente vai sofrer também. Próximo jogo que eu trago aqui da Europa League é a Roma, cara, um dos times favoritos ao título, né? Um time forte, um time sólido que se reforçou, que vem cada vez melhor, vai pegar o time do Lille, que também é um time bom francês, mas é um time que não mostrou ainda um desempenho tão bom. Quando pegou o time do Lens, que é um time um pouco mais qualificado, perdeu fora de casa, ganhou bem do Lorient, mas é um time mais fraco, e empatou com o Brest. Dentro aqui, os dois fizeram seus jogos, ganharam. A Roma ganha do Nice fora de casa, que é um time francês também. E o Lille acaba ganhando do Brandt, time norueguês um pouco mais fraco. Para mim aqui a Roma vem como superior, é um time que tem uma bola aérea mais forte, é um time mais maduro, mais preparado e eu acho que tem como dominar o Lille. Também tem um pouco de receio pelo time do Lille ser muito rápido e a Roma não ter me mostrado ser um time tão consistente ainda essa temporada, mas tem uma coisa que a Roma mostrou foi ter uma defesa sólida. Só tomou aqui um gol até agora, que foi pro Torino dentro de casa, e tem sido um time bem defensivamente, não só dentro como fora de casa também. Então tá sendo um time bem sólido, isso é bom pra gente trabalhar o Lei Zebra. Nesse mesmo horário, eu separei três da Conference League. O Dinamo de Kiev contra o Crystal Palace, cara, que não tem o que falar. O Crystal Palace é uma prateleira muito acima ao Dinamo de Kiev. Não tem como comparar aqui. Para mim, é um dos jogos muito interessantes, porque eu acho que se o Crystal Palace vier para cima, jogar bem, botar uma boa escalação, tem tudo para ganhar do Kiev. Vai ser a primeira rodada aqui da Conference, então também vai ser bom para a gente sentir quais são os times que estão dando muita importância para o campeonato.
Próximo jogo a gente vai ter o Jagiellonia, um bom time da Polônia. Vai pegar aqui o Ranrum, que é um time bem mais fraco, de uma liga bem inferior à polonesa. E eu acho que o time do Jagiellonia aqui é muito favorito. O grande problema desse jogo é a odd. A odd está bem alta já. O Jagiellonia é muito favorito, como eu comentei no jogo. Então acho que vai ser um pouco complicado essa questão da odd. Mas ainda assim, caso tenha uma odd mesmo alta, eu acho que pode dar padrão. Para fechar o horário das 11h45, eu separei o jogo do Lausanne, cara. É um time médio para bom do campeonato suíço e vai enfrentar o Breidablik, que é um time médio para bom também do campeonato finlandês, não, islandês, do campeonato islandês, lá onde tem o Vikingur, tem esse time. Foi um time que não tá bem aqui, quando a gente vê aqui a questão dos jogos dele, os últimos jogos fora de casa, não vem bem e também tá tendo bastante dificuldade, não tá conseguindo marcar tantos gols, não tá conseguindo desempenhar tão bem. Vai pegar um Lausanne que não iniciou bem a temporada, mas eu acho que tecnicamente é mais forte, e também um Lausanne que geralmente é bem forte dentro de casa, apesar de os resultados recentes não refletirem nisso. E esses foram os jogos que eu separei. Sei que tem muitos jogos e espero que esses jogos que eu separei venham com stream acessível e com stream boa para a gente conseguir trabalhar. Próximo jogo que eu trago às 4 da tarde na Europa League são somente 2. O primeiro é o Nottingham Forest, cara, um time que iniciou a Premier League de maneira fraca, não muito boa, e eu quero ver o foco deles. Eles vão pegar o time do Midland, um time que também não iniciou da melhor maneira o campeonato dinamarquês, um time que para mim é inferior ao Forest. Eu acho que se o Forest jogar o futebol deles, jogar como jogou contra o Betis, eles têm muito a fazer aqui contra o time do Midland. O time do Midland que iniciou uma vitória, sabe que é um jogo difícil lá na Inglaterra e eu acho que pode ser um bom jogo. O que tem que tomar muito cuidado aqui são com as bolas paradas do Midland. São bolas paradas muito boas, muito perigosas e isso pode ser um ponto aqui a prejudicar o time do Nottingham Forest. Acho que pode dar um lay Midland, mas para isso eu preciso que o Nottingham Forest venha marcando bem. No jogo agora contra o Midland e Rangers eu assisti. Quando o Rangers foi para cima, marcou pressão, o Midland se perdeu. E eu acho que se o Forest fizer isso, tem grande chance de ser um bom jogo. Outro jogo que eu trago às 4 da tarde é o time do Porto dentro de casa contra o Estrela Vermelha. Cara, o time do Porto para mim é um time forte também aqui nessa Europa League. Um time que tem chances de brigar. Vai pegar o Estrela Vermelha, que não é um adversário bobo, mas um adversário que acabou decepcionando no primeiro jogo dentro de casa, empatou com o Celtic, que também não era um jogo fácil. O Porto fez uma boa vitória em cima do Salzburg, também não jogou tão bem. O mercado está dando aqui um favoritismo bom para o Porto por estar dentro de casa. Eu acho que é um jogo interessante, eu acho que o Porto pode dar um padrão, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o time do Estrela Vermelha também ataca muito bem. O Porto tem uma grande vantagem aqui para mim no confronto aéreo. Outros jogos aqui também podem ser interessantes, mas eu acho que são bem mais abertos, bem mais perigosos, e eu não consigo ter tanta confiança como o Lyon e Salzburg. Eu acho que vai ser um jogo mais complicado, mais difícil. Às 4 da tarde, na Conference League, eu trago a Fiorentina contra o Sigma Olomouc. Cara, pra mim, um dos jogos mais interessantes, apesar da Fiorentina tá mal. Se a Fiorentina botar os titulares, eu acho que tem tudo pra ela ir bem. Ela vai pegar um time que também não tá bem e é de uma divisão muito inferior, que é lá da República Tcheca. Então, é um time fraco de República Tcheca contra um time que tá mal, mas pelo menos de Série A italiana, um time que joga com jogadores bem mais qualificados, bem melhores. Próximo jogo a gente vai ter o Slovan contra o Strasbourg, cara. O time do Slovan é um time muito forte lá no campeonato deles, mas o Strasbourg é de um campeonato mais forte, tem também um time mais qualificado. E, cara, começou a temporada muito bem. Perdeu para o Mônaco, mas fez um grande jogo. Ganha do Metz, ganha do Paris, iniciou muito forte a temporada. Perde para o Marseille, fazendo um bom jogo também. Então, é um time que até agora jogou muito bem. Conseguiu ganhar do Brøndby num jogo difícil. Iniciou bem aqui esse jogo dele da Conference League ali, quando ele se classificou, né? Já que agora é a primeira rodada. E, cara, pra mim, eu acho que é um time que é melhor que o Slovan, apesar de ser fora de casa, pode conseguir aí uma boa primeira rodada. Eu tenho uma fezinha aqui do time do Strasbourg, não muito grande. Pra fechar aqui, eu trago o Sparta Praga. Pra mim, é um time melhor que o Shamrock Rovers. Dentro de casa tem iniciado a temporada muito bem, tem jogado bem, e eu acho que pode se sair melhor. Eu acho que a odd está um pouco esmagada, mas eu até entendo, porque eu acho que realmente aqui a gente tem uma boa discrepância técnica. Muitos jogos, muita gente vai falar, o show tu passou o jogo do AZ, tu
passou jogos de times grandes como o Feyenoord, Aston Villa. Cara, eu acho esses jogos perigosos, não consigo ver um cenário tão claro para o match odds. E realmente eu quero ver muito da escalação dos times. Eu acho que isso vai pesar demais. Caso tenha alguma novidade, algum jogo que eu acho que tem uma análise diferente, eu vou trazer para vocês no Telegram. No Campeonato Brasileiro vamos ter Vitória e Ceará, cara, eu acho um jogo dificílimo, mas o Ceará fez um grande jogo fora de casa contra o São Paulo, conseguiu a vitória, pode surpreender contra o Vitória aqui, mas acho um jogo difícil, um jogo muito parelho, então não consigo enxergar esse Lei Vitória com facilidade, nem o Lei Ceará. Fortaleza e São Paulo, outro jogo dificílimo. A única vantagem aqui que eu vejo é que o São Paulo tá vindo muito mal fora de casa, vive uma fase péssima. E o Fortaleza, querendo ou não, tá numa crescentezinha, mas também uma crescente muito fraca. Acho que é um jogo muito parelho, muito difícil. Também não consigo ver favoritismo. E para mim, um jogo que, apesar de ser difícil, o jogo que eu tenho mais uma esperança de lei na noite é esse Lei Cruzeiro. O time do Cruzeiro, querendo ou não, tá numa decadência, caiu um pouco o ritmo do que tava e vai pegar um Flamengo que conseguiu uma vitória boa dentro da casa do Corinthians, apesar de vir de 2 empates ruins dentro de casa. Os 2 jogos saiu vencendo, todos os jogos sai vencendo dentro de casa. Tem um retrospecto de não ter perdido no Maracanã e eu acho isso muito forte. Então, para mim, é um jogo para tentar esse Lei Cruzeiro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da análise. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Tamo junto e amanhã eu volto com a análise de sexta-feira.